Então, na aula anterior, a gente finalizou, né, esse exercício aqui, o exercício 2. Vamos fazer o exercício 3 juntos aqui agora, tá? Vamos fazê-lo juntos. E aí a gente discute de novo, igual a gente fez com os dois primeiros. Então, vou dar de novo a situação, né, descritiva, o que está ocorrendo, e aí vocês julgam o que é certo e o que é errado. Tá legal? Nessa opção aqui, ficou faltando na aula anterior, a gente inserir qual a alternativa correta, 1, 2, 3 e 4. Então, alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta. Beleza? Então, a gente vai, avança isso daí. Prontinho. Próximo exercício, então, exercício 3. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Para quem nunca viu isso daí, em estúdios de gravação, geralmente tem umas espuminhas que a gente fica sem saber aquilo ali. Aquilo ali é para tentar fazer um isolamento acústico, tá, gente? Pode perceber que em estúdio, eles metem essa poeira, principalmente em estúdio de rock, né? Eles tocam altíssimo, altíssimo, altíssimo e quem está do lado de fora praticamente não escuta. Então, por quê? Faz um isolamento acústico justamente com aquelas borrachinhas lá. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Antes da pergunta aqui da questão, por que o homem teve condição de responder, de distinguir cada som? Alguém sabe por que ele teve essa capacidade de distinguir cada som? Qual que era o som do piano, do violão e do violino? Embora sejam bem próximos, ele conseguiu distinguir. Por quê? Por causa do timbre? Do timbre, né? Cada instrumento vai emitir o seu próprio timbre. Eles vão estar tocando, obviamente, na mesma frequência, com uma mesma amplitude, só que vão emitir timbres diferentes. Então, qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? O volume? Não, né? O volume ele seria para distinguir se o som está mais forte ou se está mais fraco, que no caso seria a intensidade. O nível de intensidade sonora, a altura? Não, a altura está relacionada à frequência. Imagina se uma pessoa estiver tocando na frequência, tocando o violão na frequência dó, e a outra pessoa está no violino lá no ré. Eu não entendo muito o violino, mas eu sei que é um dos instrumentos mais difíceis que tem. Né? E o piano está em sol. Que música que sairia? Seria uma música para a gente sair correndo de dentro do estúdio. Então a frequência tem que ser a mesma. A amplitude estava relacionada à intensidade do som, então o som não vai sair nem mais fraco nem mais forte. O que vai ser possível, né, distinguir essa diferença entre os sons é obrigatoriamente o timbre. Então a resposta correta, alternativa é. Ok? Beleza? Prontinho, alternativa é a correta. E para finalizar, tá? A gente vai fazer esse exercício 4 e a gente volta para os conceitos de novo. Alternativa, o exercício 4, naquele mesmo esquema, tá? Se vocês quiserem a gente fazê-lo juntos, a gente faz. Se quiser fazer separado, a gente faz também. Não tem muito erro, não. Então, vamos lá. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Ou, então, nesse caso aqui, tem que ser timbre, né? Porque só tem a opção timbre, tanto na A, B, C, D ou E. Então, o timbre é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que estas emitam sons de mesma frequência e mesma intensidade. Isto é, a qualidade do timbre é justamente essa, né? Identificar os sons que estejam a uma mesma frequência e uma mesma intensidade, ou seja, a uma mesma altura e com uma mesma amplitude. Já aí a gente precisa saber o quê? Intensidade sonora, altura, frequência somente, né? Então, já uma dessas três está relacionada das ondas sonoras. Sons seria
grave, agudo, altos ou baixos, possuem alta frequência. Sons agudos, graves ou altos possuem baixa frequência. Então, alternativa correta. Letra A, B, C, D ou E. 2 minutinhos para a gente pensar e a gente findar isso daí. Ô Paulo, uma pergunta aqui. É porque quando eu estudei isso, eu gravei na minha cabeça que, eu não sei se está certo ou errado, que tipo, graves é baixo e agudos é alto, é Sim. isso? É porque eu falei ao contrário. Então Não, é a C. É a C. Os sons altos são considerados agudos e os sons baixos são considerados sons graves. Quer ver? Eu acho que Isso, é porque eu pus na minha cabeça que era o contrário. Então, só para eu conseguir gravar. Tipo, um ao Aqui, ó. contrário do outro. O alto é agudo e o baixo é grave. Tá vendo? Só que o que permite essa distinção do som grave e do som agudo? É a frequência. Então, por isso que já matou a charada, que é a letra C. Né? Outra ideia, eu acho que a gente até chegou a discutir nessa aula de hoje anterior, que o que distingue, né, um som automotivo, por exemplo, de um som quando está dando batidão, bum, 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 ou quando está dando voz, no caso o alto-falante e a corneta. O alto-falante ele emite sons graves por ele ter uma frequência menor e as cornetas emitem os sons agudos por ter uma frequência maior. Até para quem mexe com som, né? Que entende um pouquinho também, que geralmente as cornetas, os reparos, eles queimam muito mais do que o alto-falante, né? Porque para eu conseguir estender a faixa de frequência é muito mais difícil. Da mesma forma de cantar. Se eu quiser cantar, eu te amo, eu preciso te dizer, um som mais grave, é muito mais fácil do que eu te amo, eu preciso. Tá vendo? Eu saí fora. Por quê? O som tá muito mais agudo, então a frequência é maior e é muito mais difícil. Beleza? Então a resposta correta seria a letra C. Por que letra C? O timbre é a qualidade que permite distinguir fontes sonoras que emitem mesma frequência e mesma intensidade, ok? Já a altura está relacionada à frequência das ondas sonoras. Sons agudos possuem alta frequência, sons graves possuem baixa frequência. Então, a resposta correta, letra C. Ok? Sim? Sim ou não? Ou não ou sim. Beleza? Então, findamos esses exercícios aí. E a gente vai continuar o... que é isso? Oh, Deus. A gente vai continuar o conceito aqui, tá? E a gente vai lá para o efeito Doppler. Então, dando sequência, eu vou passar rapidinho aqui, porque isso a gente já viu, né? Já discutimos hoje também. E aí, a gente vai chegar no efeito Doppler, né? Provavelmente a gente já ouviu falar, mas muitas das vezes a gente talvez nem para pensar por que isso ocorre. Então, esse efeito Doppler é um fenômeno ondulatório também, tá? Caracterizado pela mudança de comprimento de onda ou da frequência. De uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação ao observador. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar como proveito dessa primeira afirmativa aí, né? Mudança de comprimento de onda e ou frequência. Então, se está mudando comprimento de onda e está mudando frequência, alguma coisa é constante. Por que tem que mudar os dois? Tem que mudar o comprimento de onda e tem que mudar a frequência de maneira inversamente proporcional. Por quê? Por exemplo, naquele exercício que a gente fez anterior, que mandava considerar a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. Se eu mudo a frequência do som e se eu mudo o comprimento de onda do som, mas esse som está se propagando no vácuo, eu não posso mudar a velocidade. A velocidade dele continua sendo os mesmos 340. Então, o comprimento de onda e a frequência, eles têm que trabalhar de maneira inversamente proporcional. Se eu aumentei a frequência, eu reduzo o comprimento de onda. É a mesma coisa que acontece lá no arco-íris, tá? Não faz
não tem muita relação com esse efeito Doppler aqui não, mas é só para a gente contextualizar. O que ocorre lá no arco-íris? Nós temos as cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, respectivamente, sempre nessa ordem. Por quê? É do que tem maior comprimento de onda para o que tem menor comprimento de onda. O vermelho, ele tem maior comprimento de onda de todos, né? E o violeta é o que tem menor. Mas em contrapartida, né, se o vermelho tem maior comprimento de onda, ele tem que ter uma menor frequência, porque a velocidade da luz, quando se propaga no vácuo, ela é constante, então ela não vai sofrer alteração. Então, consequentemente, eu tenho que corroborar com a ideia. Se eu aumentei a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento de onda, porque a minha velocidade tem que ficar constante. Aqui com a onda sonora não é diferente, né? Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e a frequência desse som aumentou, consequentemente, o comprimento de onda tem que diminuir e é válido o oposto. Então, partindo desse pressuposto, né, e dando sequência, ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Então, para existir o efeito Doppler, a gente tem que ter uma aproximação e um afastamento do observador e da fonte emissora de som. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda se propaga, que foi o que eu tinha acabado de falar, né? Se ela está se propagando no ar, se eu aumentei frequência, se eu diminuir comprimento de onda, eu tenho que manter a velocidade em 340 metros por segundo. Assim, mesmo que a fonte das ondas ou do observador mova-se, a velocidade de propagação da onda não será alterada. No entanto, ocorrerá uma variação, né, de maneira inversamente proporcional de comprimento de onda e frequência quando captada pelo observador, que é o que eu tinha acabado de falar. Né? Onde é muito comum a gente ver um efeito Doppler? É numa ambulância, por exemplo. Né? Quanto mais ela está afastando, parece que o som está ficando mais próximo da gente. Então, para a gente contextualizar isso daqui, ó, então é a questão da ambulância. Aqui está com uma baixa frequência. Por que a frequência está baixa? Porque tem menor oscilação do que aqui. Tá? Então, a frequência do homem é maior do que a frequência da mulher em questão. O observador que vê a ambulância afastando, nessa situação, a mulher, ouvirá um som com maior comprimento de onda, mas em contrapartida com menor frequência. Então, vai ter, a altura vai estar sendo alterada, ok? Se vai ser mais grave ou se vai ser mais agudo. Então, ó, ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência. Portanto, o som vai sair mais grave. Por que o som vai sair mais grave? Porque a frequência dela está menor do que com relação ao que está sendo aproximado. O observador que vê a ambulância aproximando-se ouvirá um som de maior frequência e menor comprimento de onda, que foi o que a gente tinha retratado no slide anterior. Se aumenta um, diminui o outro, porque a velocidade de propagação vai ser a mesma. Independente se a ambulância está afastando da mulher e está se aproximando do homem, ela está se propagando no ar, e a velocidade de propagação do som no ar é aqueles 340 metros por segundo. Então, a velocidade permaneceu constante tanto para quem está sendo afastado, tanto para onde está sendo aproximado. Então, nesse caso, para esse homem aqui, que é o qual a ambulância está se aproximando, por ele ter uma frequência maior, o som dele vai ser mais alto. Né? Então, consequência disso, ele vai ter um som um pouco mais agudo. É possível calcular o efeito Doppler? Como que a gente calcula? Através dessa formulazinha aqui, ó. Esse Fzinho, F', né? É a frequência observada. O F0 é a frequência emitida. Então, aqui, ó, o F' é do observador, a frequência é do observador. O F0 é a frequência da fonte, ok? O V é a velocidade da onda no meio, independente qual meio, se é o ar, se é a água, se é o vidro, se é o alumínio, vai ser V. O V0 vai ser a velocidade do observador, tanto para aquele que está sendo afastado quanto para o que está sendo aproximado. E esse VF ele vai ser a velocidade da fonte emissora. Então, é a velocidade da ambulância, por exemplo.
Esse V de cima é esse mesmo V de baixo, que no caso seria a velocidade do meio, se é ar, se é água, se é alumínio, se é vidro, o que seja. O V0 é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte, ok? Partindo desse pressuposto, a gente pode fazer o último exercício de contextualização e encerrar o conteúdo. Uma pessoa parada na beira da estrada, de uma estrada, vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1 da velocidade do som no ar. Então, eu não sei quanto que está mandando considerar essa velocidade aqui, mas provavelmente é 340. Se está aproximando com uma velocidade de 0,1 da velocidade do som do ar, basta multiplicar 0,1 por 340. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. Então, o que é isso? É uma frequência de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência de 900 Hz, 1100 Hz, 1000 Hz, 99 Hz, ou não é possível calcular por não ter sido dada a velocidade do som no ar. Isso daqui, se fosse a nível de concurso ou a nível de prova para ingresso em faculdade ou cursos aí, poderia até ser uma questão de recurso, né? De fato, não deu o valor da velocidade do som do ar. Isso aí não é uma obrigação da gente saber. Então, você poderia, no exercício, por exemplo, colocar, considere a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. Né? Ou eles acertariam ou você entraria com recurso. Então, os dois é plausível. Ok? Então, esse exercício eu já deixei ele pronto, para a gente não perder muito tempo. Então, está aqui a mesma contextualização e a gente vai só sanando as dúvidas aqui. O VF é a velocidade da fonte, a gente tem que ressaltar isso, não pode esquecer. Então, a velocidade da fonte falou que ela é 0,1 da velocidade do ar, né? Nesse caso aqui, eu até falei a questão do recurso, mas não vai precisar também da velocidade do som no ar. Não, mesmo que não deu, não tem problema, porque essa velocidade do som no ar ela vai aparecer tanto em cima quanto embaixo. Então, ela vai poder ser cortada. Ela vai estar aqui em cima e ela vai estar aqui embaixo. Então, isso não vai ser problema, não. Ok? Então, o F0 é a frequência do observador. Ela vale 990 Hz. E o exercício quer saber quanto é o F', né? Como é que a gente vai descobrir esse F'? Então, aqui, ó. A fórmulazinha F' é igual a F0, que multiplica a velocidade do meio, que no caso nosso aqui é o ar, o próprio exercício já informou, mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do ar, menos a velocidade da fonte. Então, alguns valores foram dados. Então, ó, a frequência aqui, né, o F', ele vai ser o F0, 990 Hz, foi dado pelo próprio exercício, que multiplica a velocidade do meio, que no caso é o ar, mais 0. Professor, por que 0? Porque fala que a pessoa está parada. Então, a velocidade do observador é 0. Ela não está caminhando. Ah, professor, mas e se falasse assim que a velocidade do observador é de 10 metros por segundo? Então, essa primeira informação não existiria. Aí, no lugar de 0 aqui, a gente colocaria 10. Mas o exercício já falou que ele está em repouso, está parado. Então, 990, que multiplica a velocidade do ar, que é a velocidade do meio, mais 0, pelo fato do observador estar parado. Isso vai estar dividindo a velocidade do meio, que no caso é o ar, menos a velocidade da fonte, que vale 0,1 da velocidade do ar, que seria 0,1 vezes 340. Se a gente quisesse colocar aqui 340, quisesse colocar aqui 340, não tinha problema também não. Então, vai ficar F' é igual a 990 que multiplica VAR. Por quê? VAR mais 0, VAR. Então, 990 VAR. Dividido por 1 VAR. Aqui não apareceu, mas é como se tivesse um 1 multiplicando aqui. Ó. 1 VAR menos 0,1 VAR vai dar 0,9 VAR. Então, apareceu um VAR multiplicando aqui em cima e apareceu um VAR multiplicando aqui embaixo. Cortou esses dois VAR. Aqui em cima eu não poderia cortar. Por que eu não poderia? Porque aqui ele está somando e subtraindo. Essa regra é válida quando ele estiver multiplicando nos dois lados. Multiplicando aqui em cima, multiplicando aqui embaixo, igual apareceu.
990 dividido por 0,9, 1.100. E aí a gente termina essa primeira etapa aqui, ok? Com relação ao efeito Doppler ou o exercício feito por nós, alguma dúvida, alguma observação a fazer? Tá tranquilo? Pode pular, pode começar um novo conteúdo. E aí? Tudo bem? Dúvida nenhuma? Ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Finalizamos, né? Findamos a matéria de ondas. Vimos o que é onda, que a onda se classifica em eletromagnética e mecânica. Vimos também que a onda ela pode ser tridimensional, que ela pode ser considerada longitudinal e transversal. Transversal, no caso, seria a luz, longitudinal seria o som. Vimos as qualidades fisiológicas do som, que é intensidade, altura e timbre. Intensidade está ligado à amplitude, a frequência está diretamente ligada à altura, né? E a gente falou também sobre os meios de propagação, né? O som, assim como a luz se propaga em qualquer meio, incluindo o vácuo, o som se propaga em qualquer meio, exceto o vácuo, podendo sofrer a onda, podendo sofrer reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Vimos que uns só ocorrem com sons, outros só ocorrem com a luz, né? No caso, a polarização. E aí, a gente encerra essa matéria por aqui e já vai iniciar uma outra por hora, ok? Alguma dúvida, pergunta, ou pode ir adiante? Posso ir? Ok. Ué, professor, eletrostática, de novo. A mesma eletrostática? A sequência. Por que a gente voltou aqui? Porque lá no conteúdo que a gente firmou, né, a gente viu eletrostática, viu até campo elétrico, viu sobre potencial elétrico, e daí a gente pulou para eletrodinâmica, que é corrente, resistência, tensão, potência, gerador, receptor, e aí a gente veio agora parar nos capacitores. Por que eu fiz questão de colocar? Porque o capacitor, embora ele seja da área da eletrostática, ele está muito presente na área da eletrodinâmica. E aí se fez necessário, né, que a gente entendesse um pouquinho sobre a eletrodinâmica primeiro, para depois a gente voltar em capacitores. Então, o conceito em questão para a gente agora é o conceito de capacitores. Beleza? Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez, né, o conteúdo inteiro, a gente vai fazer de novo. Né? O que é? É a pergunta que sempre não quer calar. O que é um capacitor? Um capacitor é um gerador? Não. O capacitor é um receptor? De certa forma, é. É um resistor? Não. Então, nós vimos lá na eletrodinâmica resistores, que apresentam resistência elétrica, não é isso? Nós vimos geradores, que geram energia elétrica, e após gerar, o que os geradores fazem mesmo? Qual que era a definição de gerador elétrico que a gente deu? Geradores elétricos são dispositivos ou equipamentos que geram energia elétrica e o que os geradores fazem? Primeiro eles geram, depois eles fornecem energia elétrica. Os geradores geram e fornecem. Em contrapartida, os receptores fazem o quê? Eles recebem e consomem. Então, gerador gera, fornece, receptor recebe, consome. E o capacitor, o que ele faz? Ele gera? Não. Ele recebe? Recebe. Mas o capacitor vai fazer uma coisa que o gerador não faz e vai fazer uma coisa que o receptor não faz. Que no caso seria o quê? O que o capacitor faz que o gerador não faz e o receptor não faz, o receptor comum não faz? O capacitor, ele vai armazenar carga.
Então, a finalidade, a função do capacitor é armazenar carga elétrica. Salvo engano, né, um amigo meu de longas datas, trabalhava em uma indústria, né, e ele foi trocar um refletor, aqueles refletor laranjadão, tem eles laranjado e tem eles branco. Ele foi trocar o reator do refletor, né, que tinha queimado, e aí o que fez, né, desenergizou, né, o circuito, que é o correto, e subiu, né, a uma altura considerável, graças a Deus esse amigo estava de cinto. O que ele fez, né? Tinha uma teoria muito boa, mas no momento ele não tinha uma prática tão eficiente quanto a teoria. Ele sabia que a função do capacitor era armazenar a carga, mas nunca tinha colocado a mão na massa para descobrir se isso realmente era verdade. Mesmo com o circuito desenergizado, estava desligado, né? Ele cortou os 2 fios de uma vez do reator e tomou uma pancada violenta. Por quê? Internamente, dentro do reator, o reator ele pode ser considerado de sódio, quando a luz é aquela mais branquinha, ou de mercúrio, quando é aquela luz que parece o sol. Né? Então, cortou os 2 fios, tomou um choque danado, até o alicate queimou, né? Esturricou. Por que isso aconteceu? Porque dentro do reator existia um capacitor, né? Ele tem um capacitor. Não sei se alguém já teve curiosidade de perceber que quando desliga o refletor, ele demora uma cara para ele reacender de novo, porque ele tem que passar pelo aquele mesmo processo do efeito Joule, né? Que é converter energia elétrica em energia térmica e novamente armazenar carga. Mesmo com o circuito desenergizado, quando a pessoa cortou, né, os 2 fios, ele tomou o choque, né, por motivo de internamente um capacitor que estava armazenando aquela carga do circuito. Então, consequentemente, o choque ocorreu. Então, qual é a finalidade e o que é um capacitor? É um dispositivo que tem a capacidade de receber carga elétrica e, consequentemente, armazenar. O gerador, ele fornecia, porque ele gerava e fornecia. O receptor, ele recebia e consumia, mas esse receptor aqui chamado de capacitor, ele recebe também, mas em contrapartida, ele guarda, ele armazena para ele. Ok? Então, sabemos o que é um capacitor? Se não, nada. Podemos seguir? Então, vamos seguir o barco, né? Os tipos de materiais dielétricos, mais adiante a gente vai ver o que são materiais dielétricos, tá? São, no caso, os isolantes lá dos capacitores, mas por hora a gente vai só se atentar com os tipos de materiais. Os tipos de materiais dielétricos. Esse material dielétrico, ele pode ser de diversos materiais, como a cerâmica, o teflon, a mica, porcelana, celulose, amila, até mesmo o ar. O ar é um bom dielétrico, tá? O dielétrico ele vem a ser um isolante, ok? Dielétrico é um material isolante que é capaz de se tornar condutor quando submetido a determinado valor de campo elétrico. Então, esse espaço, né, que no caso pode ser o ar, pode ser a celulose, milar, o que seja, quando ele é submetido a um determinado valor de campo elétrico, ele mesmo sendo isolante, ele se torna um condutor. Tá? É por isso que a gente toma o choque, porque ele armazenou aquela carga. Se tiver em contato as placas, que a gente vai ver mais adiante, tem que haver uma distância, mas se essa distância não for respeitada e as placas entrarem em contato, fecha o curto. Tá? Aqui são alguns exemplos de tipos de capacitores, né? O capacitor de cerâmica, poliéster, o de óleo, tem um capacitor a óleo. Aqueles capacitores mais comuns são aqueles quadradinhos que a gente vê, que fica dentro daquele reator que eu tinha mencionado para vocês anterior. Então, esses são os principais tipos de dielétricos. Dielétricos nada mais são do que isolantes, né? Que da mesma forma que são isolantes, pode se tornar um condutor. As aplicações dos capacitores, as aplicações mais comuns, né, são dispositivos encontrados facilmente em circuitos eletrônicos. Os que mais tem são circuito eletrônico. Na
no negócio do portão eletrônico, se alguém tiver curiosidade um dia, né, espero que não, por hora, de abrir o portãozinho lá, onde é que está o motor que fica a placa, vai ter um capacitorzinho lá, porque ele precisa segurar a carga do portão, ele precisa armazenar aquela carga, ele não pode só receber e consumir, ele tem que guardar, né? Porque senão na hora que você apertar o botãozinho para abrir o portão, ele não abre. Então, onde que estão as principais aplicações dos capacitores? Nos sensores, osciladores, isso aqui já é algo nível mais técnico, né? Filtro de ruído de sinais de energia também é algo bem mais técnico. Absorver picos e preencher vales em sinais elétricos, divisor de frequências e sistemas de áudio. Isso aqui já é um olhar bem mais técnico, tá? Mas com um olhar mais cotidiano, mais corriqueiro, em central de cerca elétrica, portão eletrônico, e os demais equipamentos eletrônicos, circuitos eletrônicos, é bem comum a gente encontrar um capacitor. Né? Onde eu falei também no reator, né? No reator do refletor, a gente encontra capacitor. Né? Um armazenamento de carga e sistema de flash em câmeras fotográficas, a gente não vê, mas tem um capacitor envolvido ali. Em conjuntos de transistores de memória RAM, né? Baterias temporárias e som automotivo, mega capacitor. Geralmente quem mexe com som automotivo, que a gente estava discutindo lá na aula sobre ondas, geralmente coloca um capacitor para evitar danos no circuito. No entanto, para som automotivo não é muito recomendável em relação a... Como é que eu posso falar? Em relação à qualidade do som, tem alguma perda, mas com relação a segurança do som, o capacitor é sempre bem-vindo. Tá? Laser de alta potência, bancos de capacitores, isso geralmente a gente encontra em usina elétrica. Radares, bancos de capacitores. Não sei se alguém já teve curiosidade de ver eles instalando no radar, tem uma quantidade considerável de capacitores lá dentro. Né? Acelerador de partícula, isso aqui está muito, já não é nem um olhar técnico mais, já é um olhar bem distante para todos nós, né? Acelerador de partícula seria lá aquela partícula de Deus que eles estavam falando, que existe e tal, que é maior que a velocidade da luz. Sintonizadores de rádio, né? Geralmente tem um capacitor, mas esse capacitor ele é variável. Portão eletrônico, conforme eu já tinha falado, né? Que para dar partida no motor. E em fontes de alimentação. E aí, para a gente findar essa primeira etapa aqui, a gente vai falar sobre como funciona o capacitor. Tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos de capacitores. Né? O capacitor tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em duas placas que são separadas por um material dielétrico. Material dielétrico esse que pode ser cerâmica, teflon, mica, porcelana e até mesmo o ar. Tá? Não se limitar somente esses, aqui são alguns exemplos, mas eles existem, tá? Então, esses todos são materiais dielétricos, materiais que são considerados isolantes, que podem se tornar condutores. Essas placas ficam muito próximas uma da outra, muito próximas, mas não em contato, não pode haver o contato entre elas. Então, se a gente pegar, né, esse capacitorzinho aqui, é este que está aberto aqui, só para termo de como é que eu posso dizer, de análise, né? Aqui a gente tem os terminais de conexão, né? Se for um capacitor 127 volt, fase neutro, né? Entre os dois, um potencial positivo e o outro negativo, não fase neutro, um positivo e outro negativo. Se for 220 o capacitor, que é o mais comum no caso dos refletores, potencial positivo. Entre esses dois potenciais, nós sabemos que existem uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Aqui a base de borracha, tá? Que é um bom isolante, para não deixar haver contato entre as placas. As linguetas de alumínio, que é onde que vai ser interligado a conexão, né? Os terminais. Aqui são os dielétricos. Reparem que essas regiões aqui de amarelo, elas são as regiões onde vai estar sendo isolado, não vai estar deixando que as placas entrem em contato. Essas placas de cinza aqui são as placas metálicas, elas estão muito próximas uma da outra, mas estão separadas por esse dielétrico.
Haja vista que pode ser qualquer um daqueles, tá? Teflon, entre outros que a gente discutiu no slide anterior. E aqui, né, é a base de alumínio. E depois dessa base de alumínio tem o revestimento do capacitor. Então, esse aqui, né, é a parte interior do capacitor. Os terminais de conexão, a base de borracha, as linguetas de alumínio que estão interligadas aqui, né, para que não haja contatos. O dielétrico de amarelo, que é a parte isolante, as plásticas metálicas, que é a parte condutora, tá? Por isso que a gente não pode deixar que essas placas entrem em contato, porque a diferença de potencial dessa placa é diferente dessa. Essa placa está nessa lingueta de alumínio, essa placa está nessa lingueta de alumínio. Então, entre as duas placas existe o dielétrico, ou seja, existe o isolante, e por fim, a base de alumínio. Ok?